Em Efésios, no capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 3 e nós vamos ler juntos até o versículo 14. O texto sagrado diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu li esse texto um pouco extenso porque ele nos apresenta uma visão maior e abrangente do plano e do propósito de Deus. Depois de bendizer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, reconhece que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Esse verbo escolheu merece a nossa atenção. Para que ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O final do verso 4, emendando com o início do 5, diz que em amor nos predestinou para ele. A palavra predestinar significa destinar de antemão, estabelecer um destino. E o texto diz que nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Depois, nós vemos no verso 7 que temos a redenção pelo sangue, a remissão pelos pecados, de acordo com a riqueza da graça, que no verso 8 diz que Deus derramou sobre nós. No 9, ele destaca que Deus revela o propósito, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, de em Cristo convergir, fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. E de novo, no verso 11 vai dizer: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, mais uma vez a palavra predestinado aparece, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Bom, mencionei numa das aulas anteriores que um dia alguém me perguntou: pastor, o senhor acredita em predestinação? Falei, claro que sim, é uma terminologia bíblica, ela não pode simplesmente ser ignorada nem refutada. O que se entende por ela é outra questão. Como Paulo fala de termos sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, presume-se na teoria, na teologia de alguns, que então Deus decidiu o que quis na sua vontade, de acordo com a sua vontade, ele predeterminou, ele já estabeleceu de antemão o curso de todas as coisas e que, já que tudo é decidido segundo a vontade de Deus e não do homem, o homem simplesmente não tem um poder real de decisão ou tem um poder inferior de decisão para detalhes e não para aspectos maiores, e a partir disso, o entendimento de predestinação em alguns meios teológicos começou a ser desenvolvido a partir de Deus escolheu, Deus quis, Deus não quis, então alguns foram predestinados para a salvação, outros para a perdição, os chamados réprobos, e eu tenho vindo pouco a pouco refutando esse tipo de entendimento, ao que não consigo enxergar sob hipótese nenhuma nas Escrituras, porque nós precisamos trabalhar o todo das Escrituras. De vez em quando eu vejo gente pegar um versículo como esse está aqui, ele nos predestinou de acordo com o propósito que faz todas as coisas de acordo com o conselho, o propósito da sua vontade. A predestinação é baseada no que ele quis, não tem nada a ver com o homem. E aí eu digo para as pessoas, então, porque a mesma Bíblia vai falar tanto não só da vontade do homem, mas da possibilidade do homem resistir à vontade de Deus. Então, nós não podemos pegar um texto e dizer toda a doutrina está definida por esse texto, ignorando os outros
que aparentemente contradizem esse texto. Gosto de dizer que a Bíblia não se contradiz. Diante de qualquer aparente contradição, nós temos um desafio de interpretação, um chamado a ver o quadro maior. Então, por exemplo, se Deus simplesmente decide quem é salvo, e a graça na perspectiva dos que ensinam predestinação, no sentido de que alguns foram predestinados para a salvação, outros para a perdição, é de fato irresistível, então seria impossível resistir a Deus. No entanto, nós percebemos que na mensagem de Estevão, em Atos, no capítulo 7, ele faz uma declaração que não pode ser ignorada, não pode ficar fora dessa conta. No versículo 51 de Atos 7, Estevão diz assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Espera aí. Se o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, se a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, como diz Romanos, isso fosse de fato uma determinação divina baseada na sua vontade, homem nenhum poderia resisti-lo. Mas a Bíblia está dizendo de homens que resistem ao Espírito Santo. Por quê? Deus decidiu expressar amor ao homem sem fazer do homem um refém da sua predeterminação. Então é óbvio que Deus estabeleceu um padrão de interação que ao longo da aula nós vamos demonstrar que existe. Nunca se trata de Deus agindo sozinho e nem do homem agindo sozinho. Há uma interação, uma ação conjunta das duas partes. Então é muito importante que a gente construa um entendimento correto e completo dessa questão da escolha. Então, eleição é um termo bíblico, predestinação é um termo bíblico, né? O verbo escolher vai aparecer, Deus nos escolheu. Agora, é interessante também observar, isso não é o ponto de discussão aqui agora, que sempre que a Bíblia está falando de predestinação, ela apresenta a ideia coletiva e o plano geral para todo homem. Quando a Bíblia fala da possibilidade de alguém resistir a Deus, é sempre uma resposta do indivíduo. Então, nós precisamos sempre avaliar essas duas perspectivas. Também precisamos separar aquilo que diz respeito às determinações do cumprimento do plano e do projeto de Deus, de novo coletivo, e separar isso do individual. Por exemplo, Mardoqueu manda um recado à sua sobrinha Esther, agora elevada à posição de rainha. Ele diz: se de todo você se calar agora, de outra parte se levantará socorro e livramento a Israel. Mas quem sabe, está lá em Esther 4,14, quem sabe se não foi para um tempo como esse que chegasses a ser rainha? Ele está dizendo, Deus tem um propósito geral para a nação de Israel, para o mundo, e Deus tem propósitos individuais. No propósito geral, ele está dizendo, se você, enquanto indivíduo, minha sobrinha, se calar, Deus levanta outro. Ele troca um indivíduo que falha no processo por outro que não falha, para que o plano coletivo se cumpra. Então a pergunta dele é, você acha que Deus te colocou nessa posição à toa, que ele não quer justamente te usar? Então o que ele está pedindo é a resposta favorável, mas ele está dizendo, se você falhar enquanto indivíduo, o plano coletivo não vai falhar. Então separar o coletivo do individual é um outro assunto que merece atenção, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas a observação precisa ser feita. Já dissemos em aulas anteriores que predestinação é bíblica, mas que normalmente ela é apresentada na Escritura, e eu quero estabelecer aqui algumas definições importantes. Uma delas, além do plano individual e coletivo, que precisa ser levado em conta, é que, de fato, predestinação é bíblica, mas quase sempre ela está relacionada de forma direta ou indireta com a presciência de Deus. A palavra presciência significa conhecer de antemão. Então, um dos atributos fundamentais de Deus é sua onisciência, a capacidade de conhecer todas as coisas, e um outro, um desdobramento do primeiro, é a presciência, a capacidade de conhecer tudo de antemão. Deus não é pego de surpresa por absolutamente nada. Isso significa que, ainda que ele tenha dado ao homem o direito de escolha, a escolha do homem nunca será uma surpresa para Deus, que sabe de antemão quais escolhas serão feitas. Então, em Romanos 8:29, a Bíblia diz, aos que dantes conheceu, presciência, conhecimento prévio, também predestinou. Em 1 de Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus. Então, a eleição está fundamentada na presciência e não em mero determinismo. Se fosse mero determinismo, então o homem não poderia simplesmente contrariar as escolhas de Deus. E a graça seria, como ensinam os pré-deterministas, irresistível, o que particularmente já destaquei antes e vou reforçar aqui, não creio que a graça tenha uma ação unilateral só da parte de Deus. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, no verso 18, a Bíblia diz, crescei na graça. É um imperativo, uma ordem. Se a graça age sozinha, ela pode crescer em mim se ela quiser.
eu não poderia escolher crescer nela, o que dizer ser mandado. Em 2 Timóteo 2,1, Paulo, né, traz o imperativo para o seu discípulo: fortifica-te na graça. Mas espera aí, se a graça age sozinha de forma unilateral, ela me fortalece quando e se quiser. Eu não posso escolher me fortalecer nela, o que dizer ser mandado. Paulo escreve aos Gálatas e diz: vocês caíram da graça. Mas se a graça age sozinha, sem nenhuma interação humana, então ninguém cairia da graça. A graça é que nos derrubaria, porque tudo partiria dela. Mas ele está responsabilizando quem caiu, e não a graça por suposta e alegadamente tê-los derrubado, né? Precisamos entender que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 1, ele diz: exorto-vos na qualidade de cooperadores de Deus. Ou seja, a exortação que vem depende de entender isso. Vocês são cooperadores. A palavra ali, cooperadores, no grego, sinergeu, ela vem de sinergia, trabalho conjunto. Muitas vezes vejo pessoas na teologia se declarando monergistas, significa que eles creem que mono, um só, tudo é unilateral e vem da parte de Deus. Mas Paulo está dizendo, né? E aqui eu quero falar como um sinergista e não monergista. Paulo está dizendo: eu exorto vocês na qualidade de sinergistas, de cooperadores com Deus, a que não recebais a graça de Deus em vão. Se a graça é unilateral, age sozinha, é irresistível, porque eu seria exortado a não recebê-la à toa. Significa que Deus pode oferecer a graça com o intento de produzir algo em mim, e eu estou sendo exortado a não recebê-la em vão, porque se eu não cooperar e não interagir com a graça, ela não pode cumprir o seu papel. Vamos seguir adiante? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: eu não anulo a graça de Deus. Mas se a graça não pode ser anulada, por que ele declararia isso? É a mesma coisa que hoje em dia alguém se gloriar, dizer: eu não mato Deus. É lógico que não, Deus não pode ser morto, você vai se gloriar do quê? Agora, para ele dizer: eu não anulo a graça de Deus, é porque de fato a graça pode ser anulada. Em Hebreus 12:15, a palavra de Deus é muito clara, né? Nós precisamos entender o que está lá: não vos priveis da graça de Deus, permitindo que alguma raiz de amargura brotando, né, vos contamine, perturbe a muitas pessoas. Então, quando o texto diz não se prive, não vos privem da graça, significa que não é a graça sozinha que me priva de si. Se ela fosse unilateral, ela escolheria aqueles em quem trabalhar, os eleitos, ela simplesmente derrubaria os que não são os réprobos, e ninguém poderia fazer nada a respeito, a não ser acatar as pré-determinações e os decretos do Deus eterno. Mas se a Bíblia está dizendo que eu posso me privar, significa que Deus ofereceu uma graça, não de brincadeira, mas porque Ele queria que ela operasse, e eu não interagi, acabei me privando. Então, nas definições, predestinação mostra um destino de antemão que Deus tem a todos, a coletividade. A Bíblia é enfática, e falamos em aulas anteriores: Ele deseja que todos se salvem. Predestinação é bíblica, mas ela precisa ser entendida à luz de presciência e não de predeterminismo. O segundo tópico que quero destacar aqui vem como uma pergunta: a decisão da salvação é divina? É um ato unilateral, né? Então, podemos concordar com o ensino daqueles que declaram que Deus determinou alguns para a salvação e outros para a perdição, independente do que eles possam vir querer ou desejar, né? Como Wesley dizia, o problema dessa percepção doutrinária é o que ela faz com o amor e com a justiça de Deus. Então, a declaração de que Deus amou o mundo, né, de que Deus amou a todos, de que Ele não faz acepção de pessoas, simplesmente é jogada na lata do lixo por conta de uma percepção como essa. Então, particularmente, eu acredito que um atributo não pode ser apresentado em detrimento de outro. A Bíblia fala de um Deus soberano? Sim. E desde quando a soberania de Deus anula o amor que Ele declara ter por todos os homens sem fazer acepção de pessoas? E desde quando sua soberania anula a sua justiça? 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se uma hora Ele deseja que todos se salvem e outra Ele não deseja que todos se salvem, Ele está sofrendo de algum tipo de bipolaridade, Ele está mudando. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é coerente, e uma declaração em cima de um versículo não pode ser usada colidindo com outras declarações bíblicas. Quando Satanás diz a Jesus: pula do pináculo do templo, porque está escrito, e vai citar lá o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, o que é que Jesus responde? Jesus responde: também está escrito. O que significa o também está escrito? Ele está dizendo: o texto que você citou é de fato parte da Escritura, mas não pode ser interpretado sozinho.
em detrimento dos demais ou em colisão com outros que desdizem a aplicação que você está fazendo desse versículo. Então, nós precisamos, de fato, olhar o todo. Em Mateus 11:28, Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e porque vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele chama: venham a mim todos, eu vou aliviar todos, mas na verdade ele não está oferecendo isso para todo mundo. Então isso seria uma dissimulação, isso seria um engano, isso seria uma brincadeira do Senhor Jesus? É óbvio que não. O tempo todo a Escritura enfatiza um plano e um projeto de Deus que envolve todas as pessoas. Tito 2,11 diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ao olhar para as Escrituras, o tempo todo vemos essa ênfase a respeito do que Deus oferece a todas as pessoas. Em Mateus 18:14, Jesus diz assim: não é da vontade do Pai de vocês que está nos céus que se perca um só desses pequeninos. Né? Jesus está olhando dizendo: o Pai não quer que se perca um só deles, porque Ele ama a cada um deles. Né? Então, nós precisamos, de fato, olhar e entender as declarações bíblicas no seu todo e nessa perspectiva de que elas, na verdade, são harmônicas e elas não colidem. Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 9, a Bíblia diz: vemos, porém, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos, Jesus, que, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então ele prova a morte por todos, mas ele não quer que todos se salvem. Esse, de fato, precisa ser um ponto bem definido na nossa doutrina. Eu prego o evangelho para alguém dizendo: Deus te ama, tem um plano para você, te chamou ao arrependimento. Se você se arrepender e crer nele, vai se salvar. Mas eu posso estar simplesmente iludindo um réprobo, dizendo: olha, no final das contas, nós não sabemos. Gente, a pergunta é: que evangelho é esse? Qual a coerência em tudo isso? Outro dia alguém falou para mim: você está fazendo uma violência à soberania de Deus, está causando um estrago quando ensina a responsabilidade humana desse jeito. Falei: peraí, que estrago eu estou causando? Porque se você tiver certo, não importa o que eu falo, nada muda o que Deus determinou. Então, se eu tiver errado no meu ensino, eu não estou alterando destino nenhum. Aliás, se formos coerentes com o que você está falando, já que Deus está no controle de tudo e predetermina todas as coisas, você vai ter que admitir que Deus me levantou para falar alguma coisa que é até contra o que ele faz. Então você não pode me dar essa autonomia e dizer que eu estou criando um problema para o Deus soberano, não crendo do jeito que crê. A pessoa emudeceu. Falei: por outro lado, se você estiver errado do que você está ensinando, você está despachando muita gente para o inferno, levando-os a acreditar na possibilidade de serem réprobos, sem que eles tenham uma revelação do amor de Deus e da responsabilidade de resposta. Agora a disputa não é simplesmente vamos escolher o que arrisca menos, é tentar enxergar a coerência das Escrituras. Obviamente, o meu papel aqui, né, é destacar textos que nos chamem à compreensão de que Deus, de fato, ama todos os homens, deseja que todos se salvem e de que todo o conceito de eleição e predestinação tem a ver com presciência e não com predeterminação divina. Então, a pergunta a ser feita mais uma vez é: a graça de Deus é de fato irresistível? Deus estabeleceu seus decretos irrevogáveis e simplesmente tudo acontece de acordo com o que ele quer? Porque Atos 13:43 fala que Paulo e Barnabé se dirigem a muitos que tinham se convertido e a Bíblia diz que os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Para que convencer alguém a permanecer firme na graça de Deus se essa pessoa recebeu uma graça que é irresistível? Então a responsabilidade humana o tempo todo aparece. Né? No próprio Atos 13, no verso 46, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, né, falando ousadamente, diz: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Ele diz: mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Então ele está falando de rejeitar algo. Ele não está dizendo: olha, como vocês são réprobos, se foram rejeitados por Deus, não vão aceitar. Ele está dizendo: vocês rejeitaram. Né? Agora, indiscutível que no verso 48, o texto diz: os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então nós precisamos, de fato, avaliar no conceito de todas as coisas, né, da soma de todas as verdades, o que está sendo dito. Se estão sendo persuadidos a ficar firmes na graça, tem responsabilidade deles quanto à graça, a graça não faz sozinha. Se rejeitam, é porque tem escolhas.
Mas no final das contas, quando a Bíblia fala daqueles que tinham sido destinados, está falando de um grupo de indivíduos que o Deus presciente, que tinha salvação a todos os homens, sabia de antemão que seriam alcançados. Essa é a única forma de você harmonizar essas declarações bíblicas, né? Que a salvação divina, a vida eterna, pode ser rejeitada pelo homem, é fato. Lucas capítulo 13, verso 34 diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Olha o que Jesus está dizendo. Eu quis, mas vocês não quiseram. Agora nós simplesmente mudamos a ordem da teologia e dizemos: Deus não quis, então mesmo que a gente quisesse, não dá certo. Não é essa a linha de raciocínio que está sendo apresentada na Escritura. Em João, no capítulo 5, no versículo 40, né, Jesus diz, primeiro no 39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. No 40 ele diz, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus está responsabilizando eles por não quererem ir até ele e não o contrário. Quando olhamos para a declaração de João capítulo 12, verso 48, vamos encontrar uma afirmação análoga. Jesus diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então ele está falando de alguém que rejeita, de alguém que não recebe as suas palavras. Ele não está falando de alguém que não creu porque foi rejeitado. Essa pessoa é que rejeitou a oferta divina e aquilo que Deus lhe propôs. Já citei anteriormente, Atos 7,51, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, né? Então, precisamos entender que um homem pode atrapalhar ou prejudicar não só a si mesmo, mas ele pode atrapalhar e prejudicar outros. É o ensino de Jesus. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Olha o que o Senhor diz aos fariseus. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino de Deus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês fecham o reino. Mas peraí, se tudo é determinado só por Deus e não há nenhuma influência no que os homens pregam e ensinam, como que o reino de Deus seria fechado a pessoas que Deus quer que entre? E se Deus quer que entre, ninguém poderia fechar. Então, basicamente, se os eleitos serão salvos e alcançados de qualquer forma, não importa o que esses fariseus estivessem fazendo, eles não poderiam ser recriminados a respeito disso. Logo, a gente pode dizer que na soma de todos os versículos esse posicionamento não se sustenta. Por quê? Fundamento bíblico. Deus tem dado ao homem, desde o início, livre-arbítrio. Você vai comer de todas as árvores do jardim, menos nessa. Deus diz, isso é certo, isso é errado. Se você fizer o certo, a consequência é essa. Se fizer o errado, é essa. Agora, você escolhe se vai me obedecer ou não. Deuteronômio 30, de 15 a 19, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele vai dizer, escolhe certo, escolhe vida. Ele está dizendo, eu mostro quais são os caminhos, eu mostro quais são as consequências, eu mostro o que eu quero que você escolha, mas a escolha final ainda é sua. Josué 24:15 diz, vocês escolham hoje a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fizemos a nossa escolha. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus não está dizendo que você vai comer o melhor da terra porque eu quis que você comesse. Ele diz, se você quiser. Como que você demonstra que quer? Dando ouvidos a mim, cooperando com aquilo que eu apresento a você. Em Apocalipse 22:17, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser, não é quem Deus quis, quem quiser. Então nós temos, de fato, livre-arbítrio. Agora, o que nós precisamos harmonizar são as aparentes contradições, porque muitas vezes as pessoas elas se fiam em cima de pequenas porções. E eu percebo gente simplesmente discutindo, não, mas esse seu texto está diferente do meu. Ok, e como é que você vai explicar o meu que está diferente do seu? Porque eu não posso simplesmente dizer, eu fico com esse grupo de versículos, você fica com esse outro grupo de versículos. Um dia desse, uma pessoa falando, essa questão de predestinação, desafio, porque os dois têm base bíblica. Eu falei, gente, é impossível que duas coisas se contradigam, tenham base bíblica. Eu, particularmente, acredito que há elementos secundários da doutrina, não os primários, que eles não trazem tanto dano como quando mexemos no primário. Por exemplo, se alguém tentar ensinar que a salvação não é por meio de Jesus, vão taxar de heresia. Agora, há subtópicos que a gente vai dizer, os irmãos estão equivocados, mas ainda são irmãos, não são seitas, mas nós não podemos dizer que está tudo bem escolha isso ou escolha aquilo. O que é que nós precisamos entender? As declarações. Então, por exemplo, eu vejo pré-deterministas dizendo, o arrependimento é um ato unilateral.
né? Qual a base da declaração deles? Não, isso é Deus que faz, não depende do homem. Porque lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 4, existe a pergunta: vocês ignoram que a bondade de Deus é que leva vocês ao arrependimento? Isso de fato está lá. A bondade de Deus conduz ao arrependimento. Nós temos declarações como Atos, capítulo 11, verso 18, que diz o seguinte: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Então, é evidente que Deus concede arrependimento, porque temos mais um texto. Um fala que a bondade de Deus conduz ao arrependimento, o outro diz que Deus concedeu arrependimento para a vida. E 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 25, o apóstolo Paulo também nos ensina a verdade que não pode ficar fora dessa equação, né? Depois de dizer no verso 24 que o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, né? Ele fala que deve, verso 25, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, verso 26, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, se alguém vai na expectativa de que Deus conceda o arrependimento, é óbvio que o arrependimento tem origem em Deus. Agora, a pergunta é um ato unilateral? Diz respeito só a Deus e o homem não tem participação? Porque se for um ato unilateral, todos os que Deus quer que se arrependam se arrependerão, e os que supostamente ele não quer que se arrependam, não se arrependerão. Mas quando você olha para Atos 2,38, na primeira pregação do Evangelho, no dia de Pentecostes, Pedro diz: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Ele diz: vocês vão se arrepender. Aqui ele está falando do arrependimento como uma decisão e como algo que é parte da responsabilidade humana. Aliás, essa era a mensagem que o próprio Jesus pregou. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no verso 15, a Bíblia diz que Jesus vem dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, vocês se arrependam e creiam no Evangelho. Então, nós temos um grupo disputando: o arrependimento é unilateral da parte de Deus. Outros dizem: não, o arrependimento é unilateral da parte do homem. Eu digo: não é um ou outro. Se a Bíblia fala da parte de Deus e a Bíblia fala da parte do homem, não é um ou outro, é uma interação. Tem a parte de Deus, tem a parte do homem. Os textos que apresentam a parte de Deus não anulam os textos que falam da parte do homem, e os textos que falam da parte do homem não anulam os textos que falam da parte de Deus. Simples assim. Quando a gente olha para a questão de salvação, não é diferente. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, a Bíblia diz: mas devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus os escolheu para a salvação. Tem a parte de Deus? Obviamente, isso é indiscutível. Agora, a pergunta é só a parte de Deus? Porque, além de declarações que nós temos nas Escrituras, né, como a que mencionamos em Atos, no capítulo 2, depois de chamar as pessoas ao arrependimento no dia de Pentecostes, no versículo 40 a Bíblia diz: com muitas outras palavras, está falando da mensagem de Pedro, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se dessa geração perversa. A Bíblia está falando de uma responsabilidade humana: salvem-se. Em Filipenses, no capítulo 2, nós temos uma outra declaração de Paulo que também não pode ficar fora dessas considerações. Ele diz: desenvolvam sua salvação com temor e tremor. Então, se o homem pega a salvação e trabalha nela a ponto de desenvolvê-la e aperfeiçoá-la, significa que existe responsabilidade humana. Agora a pergunta é: a responsabilidade é humana ou divina? Não é um ou outro, os dois. A fé vem de Deus. Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É lógico que o homem não poderia crer se Deus não oferecesse fé. Mas em Marcos 1,15, Jesus diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse crede, o imperativo apresentado, mostra que é responsabilidade do homem. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. A responsabilidade de crer é de cada um. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, a palavra de Deus também mostra isso, quando a Escritura nos exorta: portanto, não percam a confiança de vocês. Ué, se crer e confiar é ato divino unilateral, por que eu seria exortado a não perder a minha própria confiança? Então existe a parte de Deus
existe a minha parte, né? Outro dia alguém falou para mim, não, a pessoa só vai a Cristo porque Deus é que faz isso, não tem nada a ver com a escolha humana. Eu falei, bom, qual é a base bíblica? Né? Ele falou, não, tem um texto lá. Eu falei, você deve estar falando de João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus está falando de um pai, alguém que o Pai lhe deu e veio a ele, indiscutível. Mas o mesmo Jesus, no mesmo Evangelho de João, diz, como já lemos antes, né, em João 5,40, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, existe uma parte sobre as pessoas irem a Cristo, que é de Deus, existe uma parte humana. Ou seja, Deus não arrasta ninguém, Deus atrai. Agora, cada um tem a responsabilidade de cooperar ou não com Deus. Vamos falar dos tropeços? Judas, capítulo 1, verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Existe uma ação divina para me proteger do tropeço? Sem sombra de dúvida. Mas em 2 de Pedro, no capítulo 1, no verso 10, a Bíblia diz, por isso, irmãos, procurem com empenho, dedicação cada vez maior, que está falando da parte humana, confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Dessa maneira, com a dedicação, participação de vocês, não só a ação divina, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu não tropeço porque Deus me guarda ou porque eu garanto os dois. Há um recurso de Deus que deve ser utilizado e aproveitado, mas a minha parte. Não adianta excluir Deus e os seus recursos dessa história, dizendo eu faço tudo sozinho, e nem achar que Deus sozinho fará todas as coisas. E por último, para encerrar a aula, né, a própria ideia já apresentada do desenvolvimento de salvação. Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la. Você lê esse texto e parece que Deus vai fazer tudo sozinho. Ele começa, ele termina, não tem nada a ver com a gente. Mas quando, em Filipenses, no capítulo 2, não só no verso 12 o apóstolo Paulo fala sobre desenvolver a salvação, mas você segue a linha de raciocínio que ele continua, ele termina dizendo no verso 13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. É lógico que ele provoca o querer, ele provoca algo, mas cabe ao homem responder e corresponder ou não. Ou seja, em toda a Bíblia encontraremos esses elementos de interação. O que nos leva ao entendimento de predestinação. Ela existe, mas ela é baseada na presciência ou é uma imposição da vontade de Deus? Se fosse posição da vontade de Deus, não poderíamos resisti-lo, não haveria participação humana, tudo seria uma determinação só de Deus. E todos esses textos nos mostram que não. Então, sim, há um plano eterno, há um conhecimento de Deus antes do tempo em que tomaremos as nossas decisões, mas Deus ama todos, deseja que todos se salvam e não predeterminou réprobos desde a eternidade, impedindo-lhes a oportunidade de corresponder com ele. Isso precisa ser parte do nosso fundamento doutrinário. Que Deus nos ajude a entender de forma progressiva e crescente a sua grande obra de salvação.